Olá, pessoal. Hoje estamos tendo uma aula especial sobre o assunto a essência da língua hebraica original e a relação à ressurreição da língua hebraica moderna. Quero dizer a vocês que a aula de hoje foi elaborada por uma pergunta no meu canal, no meu grupo de perguntas e respostas sobre o assunto: será que a língua hebraica, a língua Kodesh, Lashon HaKodesh, será a língua de conversação na época do Mashiach? Portanto, para explicar o assunto, temos que saber o que é Lashon HaKodesh, a língua sagrada. O hebraico de hoje é a relação entre as línguas e depois dar a resposta. Então vamos lá. Os pilares de Lashon HaKodesh, da língua sagrada, estão em altas alturas elevadas. Esta é, por assim dizer, a linguagem do próprio Criador. Nele, ele criou o mundo e nele falou em sua visão com seus servos e com seus profetas. Nessa linguagem, Deus revelou-se ao seu povo no único e singular acontecimento no qual, uma única vez, Deus se revelou ao mundo inteiro na outorga da Torá. Nessa linguagem, ele, Deus, deu os 10 mandamentos. De acordo com a tradição, essa é a língua que Adão e Eva falaram. E a partir deles, a linguagem passou por, tradicionalmente, até os dias de Avraham Avinu. A principal diferença entre a língua sagrada e as outras línguas reside no fato de que a língua sagrada não é uma linguagem consensual como as outras línguas. As outras línguas foram aceitas como meios de comunicação entre os seres humanos. Em contraste, a língua hebraica, a língua sagrada, não foi inventada, mas foi criada. Ela carrega um valor espiritual em si mesma. O mundo foi criado em 22 letras dessa língua. Isso significa que as palavras da língua sagrada têm uma dupla dimensão. Além da forma gráfica, do som e do fonético e da letra, cada uma das letras tem uma raiz espiritual sublime, cujo cumprimento nesse mundo nos aparece na forma da letra diante de nós. Deve-se enfatizar que não apenas as letras não são arbitrárias, mas também sua forma não é arbitrária. Na escritura da língua hebraica, a língua sagrada, há uma forma clara e combinada para cada letra. A forma das letras no hebraico de hoje é, na verdade, caligrafia. Quem quer que estude a Torá hoje, estude um padrão regular, onde a forma das letras é um acordo entre todos, que essa é a forma da letra. Por outro lado, as letras do Sefer Torá e das Mezuzot são escritas até hoje em uma língua sagrada. Essa escrita, conforme consta no Sefer Torá, é chamada de Ktav Ashuri, ou seja, escrita assíria. Ashur significa consentimento, conformidade. As letras têm uma forma complexa. E ao escrever Sefer Torá, Tfilin e Mezuzot, deve-se prestar atenção em todos os detalhes alárricos. Além disso, combinações de assuntos espirituais dão origem a diferentes criaturas em nosso mundo. E os nomes das criaturas, na língua sagrada, são combinações de letras que indicam suas raízes espirituais. As palavras não são acidentais. Há uma combinação maravilhosa entre os nomes dessa linguagem e as próprias criaturas. É impossível expressar uma sabedoria perfeita que está acima da sabedoria dos homens em uma linguagem que sofreu muitas mudanças, desenvolvimentos e encarnações acidentais, diferente da Lashon HaKodesh, da língua sagrada, que não foi inventada por um ser humano, e sim criada, outorgada pelo Todo-Poderoso. Como afirmado, essa é a realidade das várias linguagens, até o ponto que uma pesquisa aprofundada relacionada a muitas teorias é necessária para discutir as questões do que evoluiu, a partir do que, quando e como, e finalmente descobrir que é uma linguagem insubstancial. Apenas uma linguagem, como a língua sagrada, a Lashon HaKodesh, é adequada para dar a Torá. Somente nela pode-se esperar que a sabedoria seja dada em sua totalidade. A língua sagrada se refere à essência, expressa as características das coisas e seus detalhes essenciais. Quando queremos dizer na língua sagrada, cadeira, kissé, não nos referimos aos componentes químicos da madeira, mas à definição e à percepção do que cria espiritualmente uma cadeira, pois todos os componentes da cadeira ainda não formam uma cadeira.
caso não estejam totalmente juntos e montados. Na Lashon HaKodesh, cada letra tem um significado. Quando você anexa letras e transforma em palavras, essa palavra é composta de todas as camadas profundas de cada letra por si só, além de que cada uma delas tem uma camada profunda por serem parte de uma palavra. Uma palavra com as mesmas letras, mas em uma ordem diferente, reivindicará uma ideia e significativo diferente. A Lashon HaKodesh, a língua sagrada, é caracterizada por uma multiplicidade de significados. Esses fenômenos testificam a 1000 testemunhas que essa linguagem é celestialmente oriunda a tal povo que uma mão humana não poderia escrever ou inventar. Nosso povo tem orgulho de possuir uma linguagem ancestral, uma linguagem sagrada que Deus instilou em nós. A língua sagrada, a Lashon HaKodesh, é elevada e eleva seus súditos. Uma perspectiva histórica. Desde a Idade Média, durante 1700 anos, a língua falada entre o nosso povo era a língua do exílio, línguas internas, desenvolvidas pelos judeus como ladino, ídis. Mas na escritura da letra, literatura rabínica, usavam o hebraico. O uso do hebraico era feito também na correspondência de letras minúsculas que estavam entre os cartões postais. Quando um internacional, que todo judeu... Nesses casos, o hebraico era usado como língua de conexão internacional, que todo judeu que vem de outro país e não sabia falar a língua oriunda, falava a língua da Tefilá e dos Sefrei Kodesh, dos livros sagrados. Naturalmente, uma linguagem que não se fala há muito tempo, esquecida, congelada e para de desenvolver. Os linguistas chamam essa língua de linguagem morta. Quando uma língua está morta, ela não pode ser desenvolvida à fala. As pessoas não têm palavras e são incapazes de se expressar. Latim e aramaico, por exemplo, eram línguas anteriormente internacionais e eram faladas em muitos países ao redor do mundo. Mas como pararam de ser usadas, essas línguas morreram e desapareceram do mundo. Na linguagem viva, é inventada uma palavra adequada para cada nova ferramenta e cada novo conceito, enquanto uma linguagem que não é falada, isso não acontece. Por exemplo, quando inventaram a impressora, os óculos e mais tarde o vapor e o carro, as palavras apropriadas foram inventadas para esses objetos, essas coisas, nas diferentes línguas. Mas em hebraico, essa palavra não existia. Na Lashon HaKodesh não existia essa palavra. Assim, com o tempo, surgiu um sério problema de falta de palavras. É possível que o hebraico, o Lashon HaKodesh, não fosse mais falado e seus sons não fossem mais ouvidos, se não fosse pela providência suprema que na sua língua sagrada vivesse a vida e ressurgisse na boca do povo de Israel. O hebraico moderno. Com o estabelecimento dos movimentos nacionais, há cerca de 150 anos, alguns deles começaram a renovar a língua hebraica, com o objetivo de torná-la uma língua cotidiana, útil e moderna, visto que a maioria deles eram pessoas não praticantes da religião, ou seja, não religiosos, sua conduta não era tão de acordo com os alicerces da Torá. Pensando que em suas próprias mentes poderiam decidir essas coisas, pois, como dito anteriormente, no início dessa aula, a língua sagrada, Lashon HaKodesh, não é apenas um acordo entre as pessoas para definir conceitos e palavras. É uma língua profunda com bastante sentido. No início, eles tinham uma preferência declarada pela linguagem do Tanar, porque pensavam que era uma linguagem mais limpa. O fato que o processo foi conduzido por pessoas distantes da Torá e das mitzvot levou uma atitude mista no judaísmo da Torá em relação à língua renovada. Mas, na verdade, a maioria dos grandes líderes e eruditos da Torá viram isso como um processo celestial antinatural, feito por uma mão dirigida de cima e sabido que, às vezes, Deus cumpre suas missões pelos ímpios. Ou seja, Deus escreve certo por linhas tortas. Mas, na verdade, Deus escreve certo por linhas certas e nós entendemos de modo torto.
Na última geração, para preparar o terreno para as dezenas de milhares de tchuvá de nossa geração, quebrou um portão para as pessoas que se conectem com a Torá facilmente, sem ter que lidar com a tradução de um idioma desconhecido para eles, além de compreender o conteúdo. Além disso, o falecido rabino Yosef Chaim Sonnenfeld chegou a afirmar que os inovadores da língua podem ter uma recompensa no outro mundo por causar a renovação do hebraico. Isso levando em conta que das pessoas renovadoras da língua hebraica eram pessoas totalmente afastadas do judaísmo. No novo assentamento em Jerusalém, haviam turmas que lutavam para não ensinar hebraico nas escolas, por ter sido feito e reinventado e recriado por pessoas não observantes das mitzvot. No entanto, o falecido Rav Sonnenfeld e o Hazon Ish decidiram ensinar essa língua nos Talmudei Torá da época. E os mesmos próprios gênios acima usaram palavras renovadas. É sabido que quando a Shiva Kol Torá em Jerusalém foi estabelecida para ser ensinada em hebraico, os Neturei Karta, um grupo radical, quiseram se manifestar contra ela. Quando eles vieram obter o apoio do Hazon Ish sobre o assunto, o Hazon Ish disse numa resposta muito sucinta: essa campanha já está para trás. Com a renovação da língua hebraica e sua transformação de uma língua usada apenas para os estudos e tefilot, que também será usada para a linguagem falada em todas as áreas da vida, os líderes do processo enfrentaram uma grave escassez de palavras que expressem ações e objetos da vida cotidiana. A lacuna do vocabulário é preenchida principalmente com bases em dados históricos de uma língua sagrada, às vezes diversificando os significados das palavras equivalentes de diferentes períodos. Por exemplo, criança, bebê, refeição, refeição e etc. E às vezes, pegando palavras raras da Torá de Hazal, mudando seu significado original enquanto se adaptavam ao termo moderno. Eles também adicionaram novos edifícios de palavras, construídas a partir de palavras da língua sagrada. E quando não havia escolha, pegaram palavras de outras línguas. Alguns viram isso como errado, argumentando que novas palavras não poderiam ser adicionadas às palavras existentes. Em princípio, entretanto, não encontramos nenhum impedimento para inventar novas palavras, que se suas configurações fossem padrão e nenhuma palavra fosse semanticamente paralela. E assim, é assim que novas palavras são criadas em todos os idiomas. O Radak, um dos explicadores do Tanakh, escreveu no seu livro Shorashim: a linguagem é curta conosco e é bom expandi-la como a imaginação encontra no passuco. Se olharmos para trás, de fato, esse tem sido o caso longo da história da língua sagrada. Já no período da Mishnah e nos Midrashim, milhares de palavras foram usadas do grego, aramaico, latim, persa e romano e foram adicionadas, conforme consta no Talmud, Avodat Zarah 58b, o idioma da Torá separadamente e o idioma dos sábios separadamente. Uma diferença ampla entre os dois. Pergunta: a língua hebraica houve ressurreição da língua ou uma deterioração? Mas, como mencionado, os inovadores da linguagem foram um pouco longe demais e, para algumas das palavras das fontes, deram uma compreensão totalmente nova e, às vezes, até exatamente o exposto. Vamos nos limitar a um exemplo. Em hebraico, a palavra tomate é mencionada como agvaniá. A raiz dessa palavra é agavá. No Talmud Brachot 24a, consta um assunto sobre a possibilidade de que seja lido o Shema Israel perante a uma agavá, por estar diante de algo que não é tão discreto e tzanua. A explicação da palavra agavá no Talmud é bumbum. O tomate foi chamado com esse nome por sua forma física parecida com o descrito no Talmud. Conclui-se daqui, então, que o processo de renovação da língua hebraica é uma faca de dois gumes. Por um lado, sua contribuição para as aprendizagens da Torá e, principalmente,
para o público com a resposta de se adaptar facilmente na literatura sagrada não deve ser subestimada, mas, por outro lado, causou muitas palavras inadequadamente renovadas, criando dificuldades de mau entendimento e de mal interpretação. O ponto problemático é que reviver a língua significa continuar a usar a língua do lugar onde sua vida cessou, enquanto aqueles que supostamente se autodenominavam renovadores da língua, seu propósito não era continuar a língua, mas indicar uma linguagem moderna, diferente dos significados e gramáticas tradicionais. Embora, como mencionado, em todas as gerações eles renovavam palavras, mas, em qualquer caso, tiveram o cuidado de não distorcer a linguagem e de não mudar completamente o significado das palavras originais. Outra pergunta importante: substituir a linguagem original pela moderna? Com a renovação da língua hebraica, a questão de como seria a pronúncia no novo hebraico foi discutida. Alguns preferiam a pronúncia sefaradita, dizendo Baruch Atah. Alguns preferiam a pronúncia Ashkenazi, dizendo Boruch Ato. Após longas discussões, o Comitê Linguístico decidiu adotar a pronúncia sefaradita. Entre os argumentos destacados para essa escolha estava o fato que a pronúncia sefaradita preserva o antigo sistema de consoantes. Uma oportunidade de ouro foi então criada para reviver para todo o povo de Israel a direção correta e original das letras da língua sagrada. Mas, infelizmente, o que realmente existia entre os falantes é que eles não conseguiram adotar as distinções que existiam na pronúncia sefaradita, incluindo a pronúncia de consoantes, etc. E quem adotou o novo hebraico também obteve a pronúncia distorcida, decorrente das várias linguagens faladas no exílio. Acontece que até a imigração dos judeus orientais das terras de suas colônias, a maioria das pronúncias das letras era mantida em suas bocas. Desde a adotação do hebraico moderno, grande parte deles também adotou a nova língua, mesmo na Tfilá. A futura linguagem. Vamos então agora entrar na resposta da pergunta pela qual essa aula foi criada, foi elaborada. Será que na época do Mashiach vai ser falado somente em língua hebraica, na Shona Kodesh? Até agora, tratamos do aspecto histórico da língua sagrada da Shona Kodesh, mas também teremos que saber qual é o seu futuro. Abordemos isso com a profecia de Tzfania, capítulo 3, Passuco 9. Está escrito assim: pois então te farei um povo, uma linguagem clara, para chamar todos pelo nome de Deus. E como é explicado no Midrash Tanhuma 58:19, que no futuro, quando o Mashiach chegará, o mundo inteiro falará Leshon HaKodesh, língua sagrada. Por causa disso, muitos dos sábios de Israel apressaram suas comunidades para falar a língua sagrada, em preparação para a futura redenção do Mashiach. Que quando Eliona vir e o Mashiach vierem em breve, que se levantem de suas tumbas os sagrados patriarcas e todos os nossos antepassados. Então, todos encontrarão uma linguagem em comum. Então, será que a renovação da língua hebraica foi boa ou ruim? Óbvio que foi boa, porque através disso, muitas pessoas se aproximaram da Torá. Até que os mais assim radicais em relação à filosofia, em relação à ética, que eram o Chazon Ish e o Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, mesmo assim, esses grandes Talmidei Chachamim usaram a língua hebraica. Para quê? Para saber que essa é a língua que vai aproximar. Porque nós não devemos ser assim radicais em relação à língua hebraica. Devemos ser radicais para que cada um no mundo se aproxime de Hashem. Muito obrigado a todos. Até logo.